Bom dia, queridos, tudo bem? Sou o professor Marinho Paixão e hoje nós vamos ter conteúdo que versa sobre a disciplina de textos para a turminha de segundo ano, ok? Espero que vocês estejam bem, aproveitem o conteúdo com as dicas aqui que são interessantes para Enem e vestibulares, tudo bem? Acomode-se aí na sua mesa, no seu birô, ponha o material do lado para melhor organização e para podermos desfrutar bem, da melhor forma possível, né, desse conteúdo. Fora esse vídeo, é interessante que você também busque mais informações no livro adotado pela escola, o livro do aluno, e em outras fontes, como a internet, em sites de confiança. Beleza, pessoal? Sim, hoje nós vamos trabalhar aqui intertextualidade. Na última aula, no último vídeo, nós trabalhamos intencionalidade discursiva, beleza? E hoje nós temos aqui intertextualidade. Sabemos já das exigências da nossa área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Muitos são os comentários, que dizem que essa prova apresenta textos muito longos, são muitos os textos e textos longos em exames como o Enem. A rotina de leitura, de interpretação de textos nos exames, nos certames, é algo muito cansativo, é extasiante. Daí a necessidade de nós lermos e compreendermos da melhor forma possível. É característica das provas de linguagens e códigos do Enem o contato entre textos. Afinal de contas, são vários os textos apresentados para as resoluções das questões, principalmente aquelas que versam sobre interpretação de texto. Mas não se engane, a questão da intertextualidade também aborda questões que versam sobre literatura. Daí a necessidade de nós entendermos o que vem a ser esse recurso linguístico da intertextualidade para a melhor compreensão dessas questões presentes nos vários certames, ok? Bem, inicialmente nós poderemos entender por intertextualidade o contato entre textos. Basicamente, pode-se entender que dificilmente há um texto original, seja na literatura, seja no jornalismo ou até mesmo na língua falada. Vários são os textos que são oriundos de outros. O que eu estou querendo dizer? Que os autores dos textos, sejam esses textos coloquiais, literários, jornalísticos, geralmente se baseiam em outras falas, em outras fontes, em outros textos para a compilação de seu próprio conteúdo. Então vamos entender a intertextualidade como o contato, a aproximação, muitas vezes a referência que se faz a outros textos. Cria-se um texto novo com base em um texto original já criado em um outro momento. Essa aproximação entre os textos se dá por uma questão de identidade, muitas vezes linguística, de estilo, e também por conta da necessidade de passar, transmitir o conteúdo de uma forma mais atrativa ao leitor. Ok? Então vamos ver aqui alguns tópicos apresentados. O primeiro deles diz o seguinte: intertextualidade pode ser entendida como a relação entre textos. Então eu, autor de texto, sou conhecedor de um dado texto e crio o meu texto a partir do texto lido, do texto referência. Ok? Esse recurso é utilizado não só na literatura, mas também, por exemplo, em textos que são utilizados em conclusão de curso de nível superior, os chamados TCCs. Ok? O segundo tópico aqui diz o seguinte: prática leitora e contexto. Como eu vou trabalhar a aproximação de textos, como eu vou, por exemplo, tentar atribuir grandeza e relevância aos argumentos de uma dissertação por meio do uso do pensamento de outras pessoas, o que vem a ser também uma forma de intertextualidade, caso eu não tenha leitura, caso eu não tenha compromisso com a leitura. Então percebemos que a prática de leitura, o enriquecimento da minha pessoa como leitor, quantidade de tempo que eu invisto na minha pessoa como leitor, é um recurso utilizado para que eu venha aplicar melhor a intertextualidade nas diversas situações que eu tenho intenção. A partir do momento que eu leio e enriqueço o meu vocabulário, obviamente que o meu universo cultural tende a se expandir. Ok? Então essa questão da multiculturalidade, o enriquecimento cultural, é algo inclusive cobrado na prática de produção de textos no Enem. Daí a necessidade de eu intensificar a minha leitura, certo? Para que o meu contexto
cultural fique cada vez mais amplo, cada vez mais propício à prática da intertextualidade. Por vezes ocorre de eu sentir necessidade de provocar intertextualidade, quando na posição de autor de texto, fazendo referência a um terceiro, e por vezes eu preciso identificar essas relações de sentido simplesmente por meio da leitura, lendo um ou mais textos de autores diversos. Tudo bem, pessoal? Aí aqui vem uma observação, coloquei aí um balão em tom de grito, né, em tom de êxtase, olha só, diálogo entre o novo e o original. Então a intertextualidade nada mais é do que esse diálogo, esse contato de um texto novo que alguém está criando ali em um dado momento, com base em um texto original criado em um outro momento, em uma outra situação. Vale lembrar que esse recurso de intertextualidade muitas vezes aproxima textos de universos totalmente diferentes, ok? Então eu posso estar, por exemplo, dissertando sobre um assunto de cunho social em uma redação de vestibulares e eu fazer uso de uma citação com base em um pensamento filosófico. Então essa intertextualidade, ela tem essa característica de aproximar as diversas áreas do conhecimento também, ok? Aqui nós vamos entender todo texto é absorção e transformação de outros textos. Essa coisa da originalidade. Eu até posso utilizar a fala original, né, com base na própria essência do meu estilo, mas basicamente é possível perceber que nas relações de comunicação, nos contatos entre as pessoas, né, na prática do diálogo ou na prática de produção de textos, sejam esses textos formais ou não, eu posso estar falando de uma redação, como eu posso estar fazendo referência a uma música, o processo de intertextualidade é bem perceptível, é bem identificável. Então costuma-se fazer referências em falas, costuma-se aplicar em letras de músicas, referências a outros textos, muitas vezes clássicos, muitas vezes textos renomados do universo da literatura, por exemplo, tá bom? Então, aqui nós temos essa questão da transformação de outros textos. Muitas vezes nós agregamos informação, agregamos estilo, certo? A um texto já apresentado previamente, ok? Nessa parte aqui, pessoal, nós vamos ver aqui alguns tipos de intertextualidade. E o aluno, né, do ensino médio deve estar se perguntando, professor, e esse conteúdo é cobrado pelo Enem? Claro que sim. Pessoal, o Enem, pelo menos nas provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, costuma aplicar questões que exijam prática de leitura e leitura atenta por parte dos candidatos. Então, essas questões que apresentam textos e que exigem compreensão são sempre frequentes, envolvendo conteúdos de variações da linguagem, figuras de linguagem e funções da linguagem, como já falei para vocês. O conteúdo de intertextualidade é propício para o estilo do Enem, é próprio do estilo do Enem. Por quê? Porque é o tipo de conteúdo que faz uso de diversas áreas do conhecimento, aproximando esses textos e muitas vezes estabelecendo comparações, tá bom? Então nós temos a intertextualidade como um conteúdo muito bom, certo? Para o Enem. Daí a importância, a necessidade que nós, alunos do ensino médio, temos de fazer um aprofundamento nessas informações. Beleza? Temos alguns tipos diferentes de intertextualidade, recurso da intertextualidade. Aí aqui a ordem, pessoal, não importa, tá bom? A ordem não importa. Eu decidi seguir mais ou menos a ordem apresentada aí no material de vocês, ok? Temos aqui, no primeiro caso, a paráfrase, né? Paráfrase. Inclusive, é um recurso de intertextualidade muito útil para a prova de redação. Na prova de redação, muitas vezes o aluno sente a necessidade de dar maior credibilidade aos próprios argumentos, fazendo uso, aproveitando o pensamento de alguém. Que não seja plágio, ou seja, mera cópia, né? Já fica valendo como recurso estilístico para a dissertação de vestibulares. Mas, professor, esclareça, por favor, o que é uma paráfrase? Ora, gente, nós vamos entender a paráfrase como uma reprodução com outras palavras, né, a partir da fala de alguém. Professor, não entendi. Explique melhor o que é paráfrase. Paráfrase é a reprodução do pensamento de alguém com as minhas próprias palavras. Ou seja, é a minha interpretação, é a interpretação que eu faço da fala de alguém. Então eu não copio, eu digo quem foi que falou, eu digo quem foi o autor, mas utilizo
ali o pensamento desse autor com as minhas próprias palavras. É uma interpretação da fala de alguém, ok? Então eu apliquei aqui, ó, explicação do original com outros termos, beleza? Então costuma-se explicar o original fazendo uso de outros termos. Aí apliquei um exemplo aqui bem interessante, olha só. Nossos bosques têm mais flores, nossa vida mais amores. Gonçalves Dias, né? Canção do Exílio, um dos textos mais utilizados, reutilizados, mais reproduzidos, né, nas provas do Enem. E essa questão da utilização, reprodução, recriação, obviamente é puramente recurso de intertextualidade. Então temos aqui o texto original, certo? Que serviu de base, né, para a elaboração de passagem do hino nacional brasileiro. Olha aqui, Osório Duque Estrada disse assim, ó: nossos bosques têm mais flores, nossa vida em teu seio mais amores. Professor, não entendi direito. Então vamos lá, pessoal. Nossos bosques têm mais flores. Até aí é a mesma coisa da fala da Canção do Exílio, né? A cópia lá da Canção do Exílio. Nossos bosques têm mais flores. Nossa vida também lá da Canção do Exílio. Só que o autor utilizou as próprias palavras agora, ele criou a parte que está grifada, que é em teu seio, ok? Em teu seio mais amores. Então não é cópia total, não foi plágio, certo? E sim uma recriação com as próprias palavras de um período já criado por outro autor, tá bom? Temos aqui paródia, né? 2020 é ano de eleição e as paródias são muito utilizadas em ano de eleição. Esse ano aqui é atípico, né, por conta da questão do isolamento social, mas vamos ver como é que esse gênero vai figurar. Possivelmente as eleições não serão adiadas, né, há um interesse político em aplicar as eleições esse ano, e a paródia, né, é um recurso, melhor dizendo, é um recurso muito presente, muito utilizado em épocas de eleição. O que é que caracteriza a paródia? Pessoal, a paródia é uma produção, certo, de um texto original com a mudança de termos e aplicação de outros termos com o intuito de criticar, de satirizar, né, de zombar alguém, ok? Geralmente desperta o riso, tá bom? Geralmente desperta o riso. Então nós temos, por exemplo, aí a própria Canção do Exílio, onde é que está? Deixa eu ver aqui, Canção do Exílio, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então esse texto aí de 1843 vamos ter como base o texto original. Lá na época do modernismo criaram um texto que dizia o seguinte: na minha terra macieiras da Califórnia e cantos de gaturãos de Veneza, eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas são mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. Ó, quem me dera poder escutar o canto de um sabiá com certidão de idade. Ok? Então vejam bem aí que nós temos a espécie de uma paródia, né? Essa coisa de mudar a letra com o intuito de zombar. O autor do modernismo ele procurou mudar a letra de um texto clássico para tirar esse aspecto de clássico, esse aspecto de belo e deixar a coisa mais popular. Beleza? Vamos agora para a última parte do texto. Nós temos aqui a última parte do texto, não, perdão, a última parte da nossa explanação aqui, ok, pessoal? Nós temos aqui estilização, que é um outro recurso também de intertextualidade, certo? Mas, vamos dizer assim, muito mais original e sem os fins de crítica, de ironia lá da paródia. Aqui o autor aproveita um texto, certo? Compilado, pode ser um texto do universo literário, ele aproveita toda a marca de estilo, ele pode aproveitar a sintaxe, o uso de personagens, mas ele cria um contexto diferente. Então aqui é um aspecto de criatividade bem evidente. Olha só aqui o que foi que fez Ricardo Ramos com o texto de Carlos Drummond de Andrade. Primeiro nós temos aqui o texto Quadrilha, do Drummond, beleza? E o texto diz o seguinte: João amava Teresa, que amava Raimundo. Continua o texto, peguei só uma partezinha, tá bom? Aí depois o Ricardo Ramos, com base no texto do Drummond, ele diz o seguinte: João joga um palitinho de sorvete na rua de Teresa. Então ele teve a criatividade de criar um outro contexto com base em um texto original, tá bom?
O aluno mais atento deve estar se perguntando, professor, são só esses os tipos de intertextualidade? Não. Vale a pena você pesquisar sobre epígrafe, que é utilizado também na produção de livros, em trabalhos de cunho científico, beleza? É interessante também que se conheça pastiche, que não está no material de vocês, pelo menos não encontrei, dê uma olhada aí com mais atenção. Pastiche, que é um recurso de intertextualidade, por sinal muito cobrado pelo Enem. E temos também a alusão e a citação, beleza? Alusão e citação. A alusão um pouco mais informal do que a citação. Por alusão, nós podemos entender a referência que se faz de modo espontâneo a uma obra de alguém. No momento que eu digo, olha, eu quero tirar todas as pedras do caminho de minha vida, eu, nesse momento, remeto a Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. E citação é aquilo que nós já temos o costume, né, de utilizar como recurso na nossa dissertação de vestibulares, copiando literalmente o pensamento de filósofos, teóricos, enfim, ok? Pessoal, façam atividade aí da página 29, 30 e 31. Por favor, mantenha o foco, deixa eu só verificar aqui as páginas, um minuto. Voltando, só fazendo a correção, não são as páginas 29, 30 e 31, e sim as páginas 23, 24 e 25. São apenas 5 questões, vocês vão fazer online, tá bom? Vocês procurem lá, acessar o portal SAS e fazer essas atividades. Repetindo, páginas 23, 24 e 25 é uma atividade de sala, tudo bem? Pessoal, espero que o conteúdo tenha sido proveitoso e até a próxima aula. Valeu!